drive. Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico tratado de maneira descontraída. Comigo, Carlos Barroca, e o nosso rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso Heroes de hoje, hein? Essa origem dessa música é fantástica. Queridos aglomerados de átomos viajantes pelo espaço-tempo, como é que vocês estão, hein? Tivemos um pequeno problema com o episódio da segunda temporada oficial, né? Ele teve aí umas problemáticas de vídeo e de áudio, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de refazer tudo, mas sempre com o mesmo carinho, com o mesmo amor, e trazendo ele, é claro, o nosso querido convidado, e que vai abrilhantar mais ainda nosso episódio, querido professor Marco Bumba. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês. Como diz, é uma honra, tá muito contente aqui estar de novo. Estamos lá e vamos mandar ver nesse episódio aqui legal, tá? Que legal, puxa vida. Mas é uma coisa, a gente estava retornando de viagem outro dia desse aí da empresa, e de repente ficamos recordando do episódio que acabou dando problema, e a gente foi discutindo sobre o assunto de hoje. Um assunto mais do que especial. Finge que vocês ainda não escutaram, mas imagine vocês, né? Vocês acordarem e não verem nada do seu lado. Nada. Apenas a vegetação original, apenas você. Imagine um dia sem química. Não é, Barroca? Um dia sem química. Olha, no episódio que a gente gravou original ficou tão legal, né? A gente falando de um dia sem química, e a gente repensou toda essa história de um dia sem química para regravar e trazer para vocês um episódio sem travamento, sem cortes, né? Então, vamos pensar que se não tivesse a química, não daria nem para regravar, né? Porque o problema que deu aqui no computador foi o chip de silício que não aguentou o movimento das imagens, né? Mas aí, vamos começar essa história. Fala pra gente, Marco, como é que seria um dia sem química? Como seria acordar pela manhã e nada de química? Bom, a gente pode pensar já inicialmente no acordar, né? Acordar, a gente tem que abrir o olho. Na hora que a gente abre o olho, a gente pode olhar para o lado, né? Olhar, como o Edu falou, uma relva, né? Um mato, alguma coisa, mas a gente tem que enxergar para isso, né? E a gente não pode esquecer que nos nossos olhos acontecem várias reações químicas que geram impulsos elétricos, que esses impulsos elétricos caminham pelo nervo óptico e chegam ao nosso cérebro, que se transformam em imagens. Já pensou se nós A gente tivéssemos... já estaria cego, então, já começa sem química, estaríamos cegos. A gente já começa aqui o dia cego, mas vamos pensar que tudo bem, a natureza foi bacana, a gente teve isso aí, a gente acordou a evolução, né? A gente evoluiu e a gente está enxergando, tá? O que é a primeira coisa quando a gente levanta que a gente quer fazer? É o tirar aquele bafo. Aquele bafo, né? Depende, né? O que você comeu no dia anterior, É verdade. né? Tudo, né? Se você escovou o dente antes de dormir, né? Aquelas coisinhas. Mas aí sempre acorda com um bafinho, né? Aquela coisinha, você vai escovar o dente. O que você precisa para escovar o dente? Não, e aí, imaginando que a gente acordou numa cama, né, Marco? Caramba, antes disso tem a verdade. cama. Porque você imagina que se fosse um dia sem química, né? Vamos imaginar que o mundo acordou de manhã sem nada de química. A gente já não ia acordar na cama. A gente já ia acordar no chão, Exato, na caverna, exato. Lençol. sem lençol. Pô, Sim. aquele lençolzinho maciozinho, gostoso que você... 70 fios, né? E o travesseiro da NASA? Não teria travesseiro da NASA, não teria o lençol 70 fios, não teria a cama. Não teria Então, cama. talvez teria a cama de madeira, que a gente minerou, Beleza. pegou a madeira lá, cortou a madeira, teria talvez a palha, que a gente ia pegar das folhas secas. Você já ia acordar se coçando, porque
ficar palha coça pra caramba, né? Mas a gente estaria vestido, né? Com uma cuequinha de algodão, Não, nada pijama de cuequinha. algodão. Nada de cuequinha. Não porque tem pijama de a algodão? Não. Peraí, cuequinha de algodão? Até dá pra fazer uma cuequinha de algodão, plantar o algodão, né? Recolher o algodão, tratar o algodão. Mas peraí, tratar Peraí. o algodão. Não, plantar já ia ser um inferno, Já Marco. é porque você precisa de um aditivo, você para o solo, você precisa de um fertilizante, né? Você precisa, não tem condições. Então, no máximo, você tem uma cuequinha de quê? Talvez de um animal da caverna, talvez. De pele de rato. Uma pele de rato. Uma pele de rato. Imagina você com uma pele de rato, com o rabinho do rato assim só. Já tá pronto pro carnaval. Tá tudo. Não, então a gente já acordou sem cama, acordou nu, Com bafo. com bafo. A gente quer escovar o dente, cara. Não tem como escovar o dente. Com barro, talvez? Porque é o seguinte, vamos pensar. O que a gente tem na escova de dente? A gente tem um corpo, né? O corpo é um polímero ali, né? Um polímero, plástico. tá? Polímero que foi obtido através de processo de polimerização. Então, esquece, não temos aqui. Tem as cerdas, né? Aquelas cerdas Também é não- polímero. também é um polímero, também não é possível. Mas vamos supor, vai, que a gente consiga, a gente improvisou lá uma espinha de peixes, né? Já veio a ideia aqui, Com ó. osso, né? O cabo com osso. Cabo de osso, né? Tá? Pra gente poder escovar o dente e vamos pegar nossa pastinha de dente com flúor, Olha né? que maravilha. Com alumínio como abrasivo, Sem né? chance. Com aquele corante bonitinho, aquele corante, né? Primeiro que o alumínio na natureza não é como o alumínio que a gente conhece no dia a dia. Bem Já lembrado. começa que o alumínio na natureza é óxido de alumínio, é bauxita. Bauxita. O alumínio que a gente conhece, ele tem que ser processado, é um processo químico violento. E é um processo que depende de muita energia. Energia elétrica, pesado. Energia elétrica. E também você demanda transformação de energia. Como que você vai fazer o alumínio? Não dá para pegar a bauxita e transformar em alumínio. Então não vai ter o alumínio da forma que a gente precisa. Não vai ter o saborzinho da pasta, a menta, o mentol. Não vai ter o flúor. Esquece o flúor. A gente pegaria talvez uma planta, uma folha, Pode ser. uma folha de Como é que é o nome hortelã, daquela talvez. planta que o pessoal no Nordeste, eles utilizam. Até teve uma vez que saiu um sabor dessa juá, que inclusive tem um... Ah, sim, Uma joá. forma- é o Joá, é joá, verdade, verdade. Lá no Nordeste eles usam até hoje, de manhã cedo, um pessoal que mora no sertão pega a folha do juazeiro e para passar, e aí a Colgate no Brasil lançou uma época uma pasta sabor juá que aqui no sul-sudeste não fez muito sucesso, né? E que nem no Nordeste, porque Não, mas se você parar para pensar, Edu, Marco, no passado, quando a gente não tinha a química como é hoje, a gente tinha os caras passando alguma coisa na boca para tirar aquele sabor ruim. Então, provavelmente alguma planta. Sim. Só que para 8 bilhões de habitantes hoje não ia ter planta suficiente para todo mundo escovar o Exatamente, dente. Bem lembrado, bem lembrado. Então, sem química não teria pasta de dente. Não teria escova de dente. Né? Não teria a plantação, não teria cama, não teria nada disso. A gente vai tomar banho agora. ainda bem. Tem que Pô. tomar banho. Tomar Perfeito. banho. Beleza, a gente vai abrir o chuveiro, né? O chuveiro, Chuveiro? Que chuveiro? Que chuveiro? Chuveiro é plástico. É. Chuveiro é plástico. É. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa interessante. Só no Brasil que é uma resistência elétrica com energia elétrica passando a água, né? é, Mas vamos imaginar que ele seja de metal, mas o metal, química. É. Plástico, química. tem a água. Ah, Não, água então você vai chegou. tomar banho na cachoeira. Não, mas a água não chegou na tua casa? Não, não tem. Não. Não, a gente nem em casa tem, Marco. é na caverna. Estamos na caverna. Tua Parece que fez caverna, uma- é. Na tua caverna, Vamos pegar o sabonetinho Dove e o shampoo da Natura. sem chance. Aí. Sem chance. Sem química não existe Mesmo a isso. natura, né? Sendo natureza, Natureza, né? talvez. mesmo mas tem assim, química doidado. né? É. E Então aí, Marco? esquece, não dá pra gente. Bom, vamos lá. A gente acabou, né? A gente vai tomar café. Então a gente tomou um banho como? Com água. da Talvez. cachoeira, do rio. Cachoeira no rio, aqui na praia. A gente podia estar na praia. praia, né? Sai com aquele cabelo assim. Pela água salgada do mar. É. Tá bom. Tudo de bom. Tudo né? bem, tomamos banho. Vai, Tomamos conseguimos banho, tomar um tá banho. Vamos lá. A gente vai tomar café. Opa, é que Fantástico. Um cafezinho com leite. Isso, leitinho. Leitinho pasteurizado. Não Ó, tem pasteurização. fica. É, processo de pasteurização não dá.
Então o leite é o leite tirado da vaca, cheio de gordura e Uhum. com todas as bactérias possíveis e imagináveis. Porque ele não foi pasteurizado. Tá, e a pergunta é, essa vaca tá viva como? Ela tá no teu quintal. E você vai fazer o quê? Você vai lá ordenhar essa vaca. Você vai ter que aprender a ordenhar a vaca. Mas aí ficou a pergunta do Barroca. Essa vaca tá viva como? Sim, porque você teve que dar comida para essa vaca. No mundo cheio da comida, no mundo cheio de micro-organismo, Não tem vacina, não né? tem vacina. Não tem vacina para vaca. Então tem a Quer dizer, febre nem a aftosa. gente tem vacina. Então tem a febre aftosa. Sim. As primeiras vacinas, até inclusive, elas foram baseadas numa doença que os boi e vaca tinha. No próprio, como se fosse o equivalente do bigo lá da vaca, lá, o Del. E aí para pra pensar, não tem vacina, É. a vaca tem que dar comida para ela, a vaca já morreu. Mas tudo bem, a vaca tá viva. A vaca tá viva por um. Tiramos um leite, É. por uma obra do destino, uma obra divina. Tiramos o leite da É. vaca. Mas a gente tirou o leite e colocou aonde? Porque não tem vidro. Talvez se caiu um raio na praia, gerou um vidro. Porque também não tem cerâmica. Não tem cerâmica. Sem O química, cara talhou, pegou um bambu, pegou uma sim, é isso aí. taquara e Ah, fez Eu tenho uma saída, Edu. A gente Opa. fica embaixo da vaca e já esguicha direto na boca. Que Né? maravilha. Esguicha direto na boca. Resta saber se a vaca vai gostar disso. Isso não vai dar certo. Daí que veio aquela mamando na teta, não do governo, é da vaca. É na que vem. vaca, porque você mama direto da fonte, né? Aliás, fica uma coisa: vocês já tomaram leite direto da vaca mesmo, Eu em já fazenda? Já Pra tomar. bebi e vou falar pra você, é uma experiência horrível. Exatamente, principalmente algumas horas depois. Ou alguns minutos depois, É Marco. uma coisa É. inacreditável. Porque é muito gorduroso, a gente não está acostumado. Primeiro que há um consenso já na ciência que nós não somos feitos para beber o leite de outro mamífero, né? A gente é um pouco teimoso. Tudo bem que foi o leite que salvou a humanidade em determinados momentos por conta de ter proteína, mas a gente é feito para tomar o leite da nossa, né, da nossa mãe, né, até uma certa idade. Não é para a gente ficar tomando leite de vaca. Tem um monte de gente que tem intolerância à lactose, né? É. Sim, verdade. E quem salva essas pessoas é a química, na farmacêutica, fazendo o remedinho da lactase lá. Então, sem química, sem café da manhã e o café. Cafezinho. Café mesmo. Olha, O café ele precisou ser plantado, Hum, tá? Ele precisou de fertilizante, né? Ele precisou de ser cultivado, ele precisou de ficar longe dos pesticidas, né? Precisou dos pesticidas para evitar pragas. as pragas, tá? E aí depois ele precisou ser aterrado. E para você fazer o cafezinho. Será que a gente conseguiria plantar café? Não. não. O pessoal ia mascar a semente do café. Sim. Sim, igual a história que a gente conhece, que a cabrinha foi lá, tomava e ficava, Isso. né, Doidona. mordia, né, a semente do café. Então, não tem café. Tem café. Nem um pãozinho. Não. Não tem pãozinho. Não, pãozinho, não tem pãozinho. Porque o pãozinho precisa de farinha, a farinha precisa ser do trigo, o trigo precisa ser plantado também, né? E tem um processo. Tem um processo de plantação do trigo que também precisa de herbicidas, né? É Precisa, uma planta, inclusive, muito sensível, né? sim, até a mudança de temperatura. Aí qualquer fermento mudança de biológico. Podia ter o fermento. fermento biológico. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Nós hoje temos alimento em grande quantidade, por quê? Quando você pega um grande produtor, né, esse grande produtor, se tem um problema de produção, ele pede para o engenheiro agrônomo analisar o solo. O que ele vai analisar? Nutrientes do solo e vai analisar pH. Se o pH não está adequado, ele vai corrigir o pH. Ele vai corrigir o pH com cal, né? Normalmente cal, ou que é o óxido de cálcio, ou carbonato de cálcio, né? O calcário. Então ele corrige com produto químico o pH do solo para que esse pH possa ser favorável para a produção. Então também não teríamos condição de plantar corretamente as coisas, né? Então a gente não conseguiria plantar, a gente teria que ser coletador. Seríamos o Homo sapiens novamente, lá, não, quer dizer, somos ainda Homo sapiens, mas estaríamos lá como Tempo da caverna. no tempo da caverna coletando. Então coletaríamos frutas, coletaríamos alguns animais, raízes. Comeríamos mandioca. Teríamos nômades também, porque de determinado momento aquela região se esgotaria, então você teria que mudar para uma outra região.
Então, mas é bem comum que a maioria dos seres humanos, depois que acordam, né, ficar aquele tempo todo deitado, não deu para escovar o dente, não deu para tomar café, mas ele precisa fazer as necessidades fisiológicas, precisa fazer um xixizinho, precisa ir no banheirinho lá, aonde ele vai no banheiro? Então, Fica difícil, hein? é complicado, porque a gente já pensa no mundo de vocês hoje. Tem uma coisa simples como papel higiênico. Sem papel higiênico. É verdade. Pensa só, não existe. O Marco, Edu, sem a privada, que é uma cerâmica. Nós que somos aqui ocidentais, estamos no Brasil, o pessoal que nos ouve, né? Em alguns países não há a privada como nós conhecemos. Existe aquele assento Assento sanitário, né? que é um buraco, né? Isso. Igual de cadeia, é um buraco. Então já não teria, por exemplo, a cerâmica do sanitário. Sim, eu vi um filme, o Quem Quer Ser Milionário, né, que passa na Índia, mostra bem essa realidade. A pessoa vai no banheiro e era um buraco mesmo, né? Em muitos lugares, como o Barroca falou, é um buracão que você vai lá e nós estaríamos nessa situação, né? Só que a gente está numa caverna. A gente já tomou banho numa cachoeira ou num rio, né? Porque não tem água encanada, porque não vai ter o tubo de PVC para a água chegar lá, né? E o bambu não dá para você trabalhar o bambu porque ele tem os nós ali, a água não vai passar. Então que a gente conseguiu a água chegar na caverna, água corrente. Mas aí você faz suas necessidades, essas necessidades vão para onde? Vão para o solo que vão contaminar. Quando chove, vai contaminar o rio. Então a água que eu faço o pseudo café está contaminada com Coliformes fecais. Exatamente. E onde que a gente chegaria nisso aí tudo? Fala, Marco. Doenças, né? Aliás, hoje ainda temos, vamos citar aí um lugar, né, também, mesmo lugar, o Rio Ganges, né? Rio Ganges, eles falam que é a dádiva que quem tem para eles, né? Mas é o rio que eles fazem comida, que é o rio que eles tomam banho e que é o rio que eles fazem as necessidades. E é impressionante porque na história, né? E aí conheça a sua história para não repeti-la, né? Na história a gente teve um monte de rei que morreu de diarreia. Né? E assim, quem já teve aqui uma dor de barriga, e aí você toma um remedinho para passar a dor, para passar a febre, né? Que remedinho? Não tem nada disso. Não tem nem remédio. Aliás, eu costumo falar com os meus alunos, né? Muitos deles não gostam de química orgânica. Meus alunos que vão ver isso aqui, muitos deles não gostam de química orgânica. A gente pensar aí, Edu, Barroca, mais ou menos o que mais que a gente pode falar, 95% dos medicamentos são sintetizados a partir do conhecimento de química orgânica, né? Então, Não, eu costumo falar, Marco, que a química orgânica ela é a base da nossa existência. Né? Não existe a vida moderna sem o conhecimento da química orgânica. É porque um bom percentual das substâncias que existem hoje no nosso universo, vamos falar do nosso planeta porque parte delas foram sintetizadas. Um bom percentual deles é de substância orgânica. Tem um número relativamente pequeno de substâncias inorgânicas, né? A gente, quando estuda, Edu, inorgânica tem lá 1.000, 1.500. Inorgânica é infinito, cara. Você pega a tabela periódica ali, as combinações que você faz de carbono, meu amigo, são infinitas. São milhões e milhões de substâncias orgânicas, né? E aí você vê que a gente está totalmente atrelado, a nossa existência está atrelado a esses compostos, né? Eu costumo falar na sala de aula, eu falo assim, olhem à sua volta. Aí eu começo a apontar química orgânica, celular, plástico aqui, química orgânica, né? Começo a apontar sua bolsa, né? O seu tênis. Eu começo a apontar. Então hoje a gente está vivendo nisso daí. Agora, sabe uma coisa que eu queria falar que é muito importante? Que hora que nós estamos mais ou menos nesse dia? A gente acabou, tomamos café e fizemos. Vamos imaginar que a gente está lá nas 7 horas da manhã porque a gente acordou com o sol, né? Exatamente. Então, 7 horas da manhã, olha a situação, desde o momento que a gente abriu os olhos, que a gente está às 7 da manhã, o que a gente já passou nesses 7 horas, né? A gente vai ter que sair para caçar agora. Isso. Porque a gente não conseguiu guardar nenhum alimento para o dia seguinte. A gente não conseguiu guardar uma caça, porque apodrece. Não tem geladeira. Nós tivemos o episódio aqui das guerras, né? E a gente falou das moléculas também que quase exterminaram a humanidade. Então a gente não tem freon, a gente não tem R134, a gente não tem amônia, a gente não tem refrigeração, nem energia elétrica. Então não guardamos nada. Talvez uma fruta que a gente coletou. Habilidade maior, né?
Então, mas espera aí, 7 horas da manhã é o momento que a gente tem que sair para trabalhar e os nossos filhos para estudar. E aí? Ah, Não vamos dá. pegar os nossos carros e vamos para no meio Não da tem carro. floresta. Não tem carro, não tem escola. Bom, a Não tem escola ônibus. pode ser na pedra, né? Pode ser na pedra, o professor tá lá com um pedaço de giz. Não, giz? Talvez Giz? não. Giz é sulfato de cálcio, né? Que ele É. teve que ser separado de um processo que é basicamente sulfato de cálcio, né? Então o sangue do animal eu pego e escrevo na pedra. Isso, Exatamente. A lousa vira a parede da caverna. exato. Pô, tô ligado que acho que tu tem umas pinturas rupestres aí. Eu Isso acho que foi o Marco que quando Ah, dava foi o aula. Então a gente estaria escrevendo, não teria o canetão, não teria o giz. As Então, crianças não iam para a mas a gente tem escola. mas tem que mudar de lousa, né? Tem que apagar a lousa. E aí? Não ia dar para apagar a lousa. Como se é sangue, vai ser uma escola itinerante, né? vai ter que mudar toda hora, porque vai encher a parede e acabou. É. Então não tem. Trabalho. Então, quais são? Vamos pensar, os trabalhos você também tem que ir com algum transporte, seja o seu carro, que tem pneu, borracha. Borracha. Dá para pegar a borracha seringueira, mas ela tem a característica de um pneu hoje? Não, imaginou que Não, sem chance. O Dier deve estar se retorcendo no cachorro. Não, sem chance. Sem chance, né? Não tem. Vulcanizar, você não tem. São processos químicos. Processos industriais, esqueça. Não vai ter borracha. Então, para quem acha que simplesmente quem estudou a história do Brasil, que viu o processo do ciclo da borracha, que é simplesmente lá na seringueira, né, recolher a borracha, depois vai fazer o pneuzinho. Não, o pneuzinho não teria a característica que nós temos hoje, né? Aliás, a gente tem que pensar que os pneus hoje, eu sou mais velho aqui que o Júnior, né? Que o Barroca e o Edu, né? Mas eu sou da época do pneu com câmera. Vocês não Eu tive pegaram com o isso, pneu não, do né? câmera só na bicicleta. Mas eu sou da época do pneu com câmera, que estourava, né, a câmera do pneu e o pneu murchava na hora, onde você estava, você tinha que parar o carro. Hoje, às vezes, entra um prego, dependendo do prego que entra, você consegue fazer, até terminar a tua viagem. Mas por quê? Porque no pneu, além dele ser um processo de vulcanização bem feito, ainda é entrelaçado uma malha, né, de aço. Uma malha de aço, exatamente, que é um processo químico. Que é um processo de químico. Para quê? Para que essa pneu possa receber um furo qualquer e você conseguir terminar a tua viagem, né? Mas isso nós estamos pressupondo que a gente tem carro, né? E o carro é do Barroca. O que tem no carro aí? Não, o carro é pura química, Edu. Totalmente. Porque você tem o aço. Vamos imaginar um Fusca dos anos 50, aqueles primeiros. Isso, os primeiros. Não vou nem falar do carro de hoje, que tem mais da metade, acho que 70% dos carros atuais são polímeros, né? Sim, são plásticos. sim, Não, vamos pensar no carro dos anos 50, lá do Ford T. Vamos pensar lá nos anos 30, 20. Cara, é aço, essencialmente aço. Motor a combustão, então necessariamente eu preciso ter um combustível. E ele foi destilado, né? Você tem um processo de destilação. Não é só pegar o petróleo, não daria para queimar o petróleo do motor a combustão. Mesmo o diesel, né? Você tem, para você chegar no diesel ou na gasolina, ou no etanol, é processo químico. Então, esquece, não teria carro, a gente estaria andando a cavalo. Sim. Ou como os Flintstones fazem, né? O carro de A pedra roda movido em a pedra. atração Tração humana. humana. Fica a sugestão para quem não conhece os Flintstones, dá uma olhada, que é um desenho bem bacana. Mostraria a nossa vida sem química. Sim, totalmente, né? É. Sim, é uma paródia, né? Acho que a brincadeira ali é tentando mostrar o que a gente tem hoje e como era, né? Então não daria. Estaríamos a cavalo. Tá. Tudo assado. Tá, mas esse cavalo é o seguinte, eu tenho uma coisa. Esses cavalos eles já foram usados muito no desbravamento do Brasil, né? Nas entradas, bandeiras, né? Mas esse cavalo ele tinha alguma coisa ali nas patas. O que ele tinha nas patas? Ferradura. Que é aço. E se não tivesse a ferradura? Pronto, já não ia subir. Ele não ia conseguir, ele ia se machucar frequentemente, não ia ter então a ferradura, é de algum processo que foi do material metálico ali, que foi colocado, né, para que ele possa aguentar mais. Então, nem esse problema, nem essa situação de cavalo, da gente ir de cavalo para a escola, né, já pensou? Eu fico imaginando. Não, e o nosso trabalho, Marco. Qual é a sua sala? Caverna 1, Caverna 2. E quais seriam os nossos trabalhos? Vamos falar, quais seriam os nossos trabalhos? Qual trabalho hoje é essencialmente dependente da química? Todos os trabalhos. Ah, não, eu sou advogado, eu não mexo com química. Tá. Opa. E o papel que você escreve a tua peça?
E o computador que você está digitando, né? E a roupa que você está vestindo, tudo isso é química. Então, um advogado que hoje vai ao fórum, ele vai cheio de química. Sim. Então, não existe profissão sem química. A medicina sem química, a farmácia sem química, a vida moderna e a vida antiga, sem processo químico ou sem química. Então, qual é a profissão? Caçador. Caçador. Seríamos caçadores, Edu. Um nobre humano naquela época teria uma profissão, por exemplo, de marceneiro. Para pegar uma madeira que caiu lá para talhar ela, tentar talhar para produzir algum instrumentinho para usar dentro da caverna. Legal, que aí não tem química. É. Legal, só que esse cara para trabalhar, ele tem que comer. Sim. Então, essencialmente, a profissão que eu acho que seria a mais bem remunerada é o caçador. Caçador, E exatamente. o coletor. E o Caçador e coletor, coletor. porque quem É. vai levar comida para a nossa aldeia. E viveríamos em constante mudança, porque muitas pessoas morreriam. Realmente seria uma sociedade patriarcal. Pensa nisso, né? Tem que ter a força, né? Para poder. Sim, sim. É, E eram, né? E E eram eram. no passado. É. Antes do desenvolvimento, antes da química. Se vocês forem parar para pensar, era assim que funcionava. Tribos pequenas, coletando, e quando acabavam os recursos naturais daquela região, eles tinham que mudar. Sim. Foi assim que provavelmente o mundo se desenvolveu, porque se espalhou gente pelo planeta todo por conta dessa, Sim. o fato deles serem nômades, né? E pensar que uma gravidez, por exemplo, para manter a raça, o Homo sapiens em constante recuperação, né, em constante evolução, a mulher teria que ficar grávida e teria que ter o bebê. Vocês imaginam a quantidade de crianças que morreram no nascimento por conta de infecções? O básico. Você falou uma coisa. Qual a expectativa de vida hoje média? A gente tem vida, expectativa média de 75, 80 anos. No Brasil, 75 anos. 75 anos. Eu já cheguei a ver que em tempos de idade média, a expectativa de vida é pouco mais de 30 anos. Exatamente, Marco. Porque não tinha vacina, porque não tinha remédio. Na Primeira Guerra, o bom médico era o médico que fazia a amputação mais rápido, né? Exatamente. Quem amputava mais rápido era o bom médico. Que era o cirurgião de Napoleão, de que ele cortava uma perna em 2 minutos. Eu já Olha vi que isso daí. maravilha. Exatamente. Ele dava uma machadada e ficava costurando o resto. Mas sem anestesia. Pegava um toco, fala pro cara, morde. Morde, é. E tudo isso, ou seja, sem química, aquele remedinho para dor de barriga não existiria. Quiçá uma anestesia para fazer um canal. Extração de Rapaz, você falou do canal. Edu, me lembrei agora do Tom Hanks, O filme O Náufrago, o náufrago. ele arrancou o dente porque ele não aguentava de dor. Que aguentava de dor. E olha, a cena, a gente fica se colocando no lugar dele. Aliás, o Tom Hanks é um cara muito sortudo nos filmes, né? Porque ele é náufrago, ou ele teve AIDS, né? No filme que eu não lembro o nome, ou ele ficou preso no terminal, né? Ou ele saiu correndo pelo mundo, né? Forrest Gump. Ele é um azarado de todo o filme. Ele Cai com o avião, não é? e tem um Apollo 13 também. Tem um Apollo 13 que... Meu, ele tem um cara... Gente, o Tom Hanks, eu falo, é um cara muito sortudo nos filmes, né? Vale a pena ver os filmes aí. Agora, então, a gente chega à conclusão que eu olhando para nós três aqui, a gente não chegaria na hora do almoço vivo. Sim. Se nós não fôssemos o almoço, né? Opa! É. E de caçador você ia virar caça. Sem a química, é bem provável que nessa nossa caverna, alguns bichos chegariam perto da gente e talvez nós fôssemos a caça. Agora, é inegável que na pandemia nós ficamos um tempo com o mundo parado. É inegável que a nossa desaceleração de produção química melhorou o ambiente, Marco e Edu. Tanto é que a chamada para esse vídeo, né, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês verificaram lá o planeta Terra chorando. Mas por quê? Foi uma constatação de todos. Quem mora nas cidades litorâneas tiveram a oportunidade de ir caminhar pelas praias e você não ver sequer um papel, um plástico jogado. As praias completamente limpas. A cor da água. O ar também, né, Edu? O ar. Você teve uma melhoria do ar na cidade de São Paulo,
Tóquio, Nova York, quando teve o lockdown, né, nessas cidades, a gente teve uma melhora da qualidade do ar. Então, eu acho que cabe uma reflexão aqui para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, de que um dia sem química seria um caos, nós estaríamos realmente no caos. Porém, um dia com muita química e sem usar a química como ela deve ser usada, também é o caos, né? A gente também precisa tomar cuidado com a quantidade de. Então, acho que é um equilíbrio aí, né? A gente precisa pensar no equilíbrio. Nós, enquanto cientistas, nós, enquanto divulgadores de ciência, a gente também precisa pensar que não adianta só ficar andando de carro. Se você vai para o teu trabalho e está sozinho no carro, vale a pena tentar pegar mais dois colegas, tentar fazer uma carona compartilhada, tentar fazer com que. O uso da bicicleta, às vezes, que é um meio de transporte que é bem interessante porque você se exercita e com isso ajuda a conservação do meio ambiente, né? Sim, sim, eu acho que a gente tem que pensar, tem que sempre pensar em novas oportunidades. Hoje a gente está falando de carros elétricos, nós estamos falando de transportes que poluem menos, nós estamos falando de biocombustíveis. Eu acho importante falar, o etanol brasileiro, né, é um combustível que você tem menos emissão de CO2, menos emissão dos gases do efeito estufa. Então é importante, menos carbono, né? A pessoa fala das pegadas de carbono nos dias de hoje, né? Então é importante a gente falar que a química também tem que ser usada com parcimônia, né? Não adianta também exagerar, porque a pandemia mostrou isso pra gente. E o ar melhorou, a água melhorou. Por outro lado, o que piorou, Edu? Meus amigos, durante a pandemia, a quantidade de lixo foi exageradamente grande. As pessoas que mais trabalharam nesse período, além dos motoboys, foram os nossos queridos garis, né? Os nossos queridos colaboradores das empresas de coleta de lixo que trabalharam exaustivamente nesse período porque a quantidade de lixo foi aumentada num número astronômico. Sim, porque estávamos todos em casa, né? E estávamos produzindo muito lixo, e aí não tinha. Porque normalmente você está no trabalho, que nem o Marco falou, né? Você está lá no trabalho, você toma um cafezinho e joga o lixo lá. Mas em casa você estava produzindo, sempre produzindo lixo. Eu acho que fica uma conscientização também do Barroca. Eu muitas vezes eu vou na farmácia, compro um pacotinho de qualquer medicamento, a pessoa quer me dar um plástico. Pô, pra que eu tenho plástico? Vamos pensar. Rapaz, a gente vai no supermercado, aí nós vamos comprar uma pasta de dente. Às vezes a pasta de dente, dependendo da pasta de dente, ela tem uma cobertura de um filme plástico, dependendo da marca. Depois tem tem o recipiente, né? Aquela que é de papelão, e depois ainda tem onde está realmente a pasta de dente. Para que tanta embalagem, né? Não, e é o que você falou, e aí você vai pegar uma sacola plástica para levar. E ainda vai ter mais um terceiro, quarto envolvido nessa história. Então aí entra a conscientização. A gente não tem que criminalizar a sacola plástica, mas a gente tem que usar quando for necessário. Gente, fica um alerta também, pessoal. Eu já fui em supermercado e eu vi, por exemplo, uma poncã, mexerica poncã, né? O que a gente faz com a mexerica poncã? Você coloca o dedo, abre e tal, abre, tira a casca. Eu já vi mexerica poncã que as pessoas têm preguiça de abrir a mexerica. Ela já está aberta, já está destascada, ela está numa bandejinha de isopor e coberta por um filme plástico. Gente, ela já tem a embalagem dela natural. Por que você tem que descascar, colocar num isopor, cobrir com plástico, pegando o sol e destruindo a vitamina C dela, tá? Pegando luz, né? Destruindo a vitamina C dela. É umas coisas que a gente tem que começar a pensar. Sim, aí usar a química, né, Edu? Usar a química para o que a gente realmente precisa. A gente precisa de fertilizante, a gente precisa de defensivo agrícola, a gente precisa de medicamento, mas a gente talvez não precise de tanta embalagem. Gostei disso aí. A questão, né, relacionada à nossa ida ao mercado. Se vocês aí de casa tiverem a oportunidade de comprar uma sacola que é feita de lona, muitas vezes até de material reciclado, para fazer sua compra, né? Eventualmente, você colocar uma sacola para o lixo, ou um saco de lixo, prefira aqueles que são biodegradáveis, né? Ou que tem ali na composição elementos que facilitem a degradação no meio ambiente quando estiver no aterro. É aquilo que a gente conversou várias vezes, né, Edu e o Marco, a gente já conversou sobre isso fora do ar. O reuso. O reuso. O reuso.
Não quer dizer que o plástico seja só o grande vilão. Você tem o plástico, você precisa aprender que você tem que usá-lo várias vezes. E você tem que reutilizá-lo. Não adianta pegar a sacolinha. O Marco está falando a coisa certa. Você vai na farmácia, pega a sacolinha e depois joga ela no mar? Não. Essa sacolinha aqui, se você precisou pegar, isso que é muito importante, né? Se você precisou pegar, essa sacolinha vai virar um lixo. E aí esse lixo depois ele vai ser reciclado, vai ser dependendo do plástico, né? No nosso episódio de plástico, o Edu falou bem sobre os tipos de plástico. Então tem que ser reutilizado. Reuso é uma coisa importante. Extremamente importante para que a gente possa passar por uma outra etapa da nossa geração. Poxa, será que a gente está regredindo? Eu tenho 50 anos de idade, né? O Marco é um pouquinho mais experiente, o Barroca está chegando quase lá. Mas ainda nós pegamos a época que a gente ia no mercado, e não era sacola plástica, era embalagem Era de papel, papelão. papelão, Papel e papelão, é papel e verdade. papelão. E ainda a gente vê muito isso em filme dos Estados Unidos da América, né? Você vê, inclusive, algumas situações da Europa, e que você vê o pessoal indo ao mercado e continua se utilizando papel e papelão, né? Não é verdade? Então eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Agora, como a gente está falando aí muito de reuso, nessa história a gente já passou dos 5 minutos do nosso tempo. Mas, como a gente está falando muito de reuso, eu acho que a gente podia falar do Heroes, hein, Edu? Quem é o Heroes de hoje? Quem é Tem tudo a ver com o episódio. A gente cantou o Cancan aqui no eu com a ajuda do Marco Bumba, né? Hoje o nosso Heroes não poderia deixar de ser ele, né? Que é considerado o pai da química moderna. Ele nasceu no dia 26 de agosto de 1743 na cidade de Paris, na França. Faleceu na mesma cidade no dia 8 de maio de 1794. Antoine Laurent de Lavoisier. Ele certamente foi um químico, um nobre francês, e que foi fundamental para a Revolução Química naquele final do século XVIII e início do século XIX. Considerado na literatura popular, como eu disse, o pai da química moderna, ele foi eleito membro da Royal Society em 1788. Extremamente importante lembrar que Lavoisier trouxe o antes Lavoisier e o pós Lavoisier na química, porque até então a química era dita apenas como a química qualitativa. Você ia analisar um produto, só sabia se tinha ou não tinha determinado composto. E posteriormente, com a introdução da pesquisa dele, onde o principal foi que ele verificou a constância das massas no meio reativo, ele teve a oportunidade de, inclusive, permitir que a química quantitativa entrasse, tomasse espaço na medição da qualidade de tudo aquilo que a gente está falando de consumo aqui, né? Tudo aquilo que ia ser produzido, né? Ele é lembrado pelo papel do oxigênio na combustão, né? E ele refutou a teoria flogística, que foi trazida há mais de 100 anos antes dele por um médico alemão chamado Staun, né? E também, como eu falei, ele por ter enunciado aí o princípio da conservação da matéria ao longo de um processo, apesar que dizem outros pesquisadores que o russo Mikhail Lomonosov fez isso 14 anos antes, mas não registrou. O Marco tem uma coisa para falar sobre essa parte do Lavoisier, eu acho que no restaurante universitário, né, Marco? Opa! Como é que é? Como é que é o princípio do Lavoisier? Opa! Com essa chamada maravilhosa, e isso ele faz parte da filosofia moderna, nosso querido Lavoisier, vamos enunciar juntos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Para a gente entender melhor, né? Isso daí, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só quem já comeu em bandejão, principalmente bandejão universitário, né? Eu lembro da minha época de Universidade Federal de São Carlos, né? Que segunda-feira tinha o bife, aí ele sobrava.
No outro dia, ele virava o picadinho. Na terça. Na quarta-feira, ele virava a carne moída. Na quinta-feira, ele virava o bolinho de carne. E na sexta, Sexta, a sexta que era o legal, essa sexta era legal, que a gente só comeu isso na época de bicho, né? Quando a gente era bicho na universidade. Era a panqueca Lavoisier, que era toda a carne que sobrou da semana, virava recheio da panqueca, Mas, e que aquela delícia. noite depois que a gente comia aquela janta, era uma noite memorável. Meu Deus do Panqueca céu. Lavoisier. Fica a receita do Marco, Dr. Marco Bumba, da panqueca Lavoisier. Você aí, estudante, saiba que na sexta-feira, lá no RU, que é o restaurante universitário, lá na Fanquil, lá em São Carlos, lá em Bauru, Botucatu, teremos, ou mesmo aqui na USP, em São Paulo, teremos a panqueca Lavoisier. Lavoisier, que delícia. E olha, estava pensando aqui, nós estamos falando umas coisas tão bacanas em relação à parte de reciclagem, a parte de reutilização. A gente podia falar também de valores. Eu lembrei do saudoso Renato Russo, do Legião Urbana. E eu lembro de uma música dele, que ele falava assim, que disciplina, liberdade, compaixão e fortaleza, ter coragem e ter bondade. Ele fazia a gente pensar bastante. Fica aí pra gente pensar também essa coisa dos valores aí. Pô, que bacana, Bumba. Foi maravilha. legal você fechar com. Bom, Renato Russo, talvez, o Legião Urbana é só da nossa geração, né, Marco? Não, A, tu não conhece, tu a não geração conhece. nova agora precisa relembrar um pouco isso, né? Foi um dos grandes ícones da música da MPB, porque o rock que eles faziam era um rock da MPB. Eles se fundiam, porque hoje considerado aí um dos maiores nomes da composição musical brasileira. Eu só vou fazer um disclaimer aqui do Renato Russo, porque foi ele que escreveu Eu Odeio Química. Ele não teve a gente como professor. Ele não tinha o Ratos de Laboratório para ajudar ele. Marco, muito obrigado por você disponibilizar teu tempo. Para quem ainda não sabe, né, o Marco teve que vir 2 vezes para gravar o Com muito episódio. prazer. Mas o Marco vai voltar mais vezes. Nós temos mais episódios para o Marco fazer com a gente. O Marco já é o rato de laboratório já presente na nossa. Não, e vamos ter o seguinte: a gente vai ter na próxima oportunidade. Você vai estar oficialmente vestido com a camisa dos Ratos de Laboratório. Legal, Aí, né? legal. Obrigado. GG, por favor. Obrigado, viu, Marco, pela tua Obrigado, presença. Marco. A gente quer agradecer eu sempre agradeço. você. Obrigado a todos os ouvintes, né, Edu? Sim, a gente agradece cada um de vocês. Assim como a gente está na escola, nosso objetivo é passar a química de um modo muito leve, muito solto, né? Se pelo menos um dos alunos se interessar por todo aquele conteúdo e conseguir enxergar a natureza em volta, e conseguir enxergar tudo aquilo que está no seu entorno de uma forma diferente, a gente chegou no nosso objetivo. E da mesma forma aqui, a gente quer trazer conteúdo, informação científica, tanto que o nosso próximo episódio vai ser É Fake ou é Química? E É a isso gente aí, vai pessoal. começar- E o Marco, a gente tem que falar aqui, já estouramos o tempo, mas eu tenho que falar. Graças ao Marco, nós temos grandes químicos no Brasil que foram alunos do Marco no ensino fundamental e médio e se interessaram por química por ter o Marco como professor. Eu acho que isso é muito importante. Nós fizemos um episódio sobre educação e antes aqui da gente abrir o programa, estávamos conversando a importância do professor de química ser um divulgador de ciência e ser o motivador das crianças gostarem da ciência. Então, Marco, ainda fica o nosso muito obrigado por o que você faz pela química no Brasil, meu amigo. Vocês aí. É muito bacana estar aqui com vocês mesmo, viu? Muito. Que legal. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Ouçam o programa, depois entre lá no ratosdelaboratório.com.br, né, Edu? Isso, agradecemos sempre aos nossos apoiadores, que é a Quintec, Soluções Analíticas, a Lab Mais Produtos e Serviços Analíticos e a Training Lab, a plataforma de treinamento dos ratos de laboratório. E certamente contamos com cada um de vocês dando o apoio. Dá um joinha aí pra gente, dá aquela moralzinha pro nosso conteúdo, compartilha para quem gosta do assunto e, por favor, deixe lá os seus comentários, inclusive possibilidades para para programas futuros, tá certo?
Obrigado, pessoal, e até o próximo programa Ratos de Laboratório. Acompanhe nas redes sociais. Obrigado a todos, um abraço. Abraço e um beijinho, Abraço. gordo.